E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram ou choraram? E é claro que a rodada foi maravilhosa, as pontuações então nem se fala. Yuri Alberto fez mais de 25 pontos e como capitão fez mais de 50 pontos. Queria no meu time? Queria no meu time, porém eu não tinha Yuri Alberto, meu capitão foi o Roger Guedes. Roger Guedes que fez 0,40, então a minha pontuação foi dolorosa. Quer dizer, eu fiz 66,17. Para quem tinha Roger Guedes de capitão e não tinha Yuri Alberto no time, eu considero uma ótima pontuação, sim. Mas se você tinha Yuri Alberto de capitão, certamente garantiu aquela mitada na última rodada. Então me conte aqui nos comentários quem foi o seu capitão na última rodada e quantos pontos ele fez, se você conseguiu aquela mitada também. Tem uma cartoleira que se destacou na Liga do Olé Feminino, que foi a Cláudia Zagato com o time Zagatas FC. A Cláudia que fez mais de 138 pontos e foi a cartoleira que mitou na Liga do Olé Feminino, que é a minha linha institucional no site do Cartola, voltada para as cartoleiras, mas também aberta para todo mundo participar. E é claro que antes de conferir a prévia do meu time para a rodada, se inscreva aqui no canal do Cartola caso você ainda não seja inscrita ou inscrito, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. E é claro, curta o vídeo e também compartilhe. E pode comentar bastante que eu vou responder os comentários de vocês. Em relação ao Cartola Pro, é o último mês para você ser cartoleira ou cartoleiro Pro. Então já sabe, assina, não perca mais tempo por apenas R$ 29,90. Painel de dados do Gato Mestre, um time exclusivo do Mestre Cuca que mitou na última rodada com mais de 100 pontos. Além de mais ligas para disputar e várias premiações que vocês vão concorrer até o final do Campeonato Brasileiro. Então seja cartoleiro ou cartoleira Pro. E agora sim, sem mais delongas, vamos para a escalação prévia do meu time para a rodada. A minha formação será o clássico 4-3-3. Eu gosto muito desta formação, é a minha preferida, porque os laterais, eles pontuam muito bem. E eu sempre começo a minha escalação pelo meu goleiro para a rodada. E o goleiro que eu vou escalar é um goleiro que vai jogar dentro de casa, que eu vejo com bastante potencial de defesas e quem sabe de um SG, que é o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, jogando diante do Santos. Santos que é um time que costuma finalizar, porém tem dificuldade de marcar gol. Na última rodada, por exemplo, o Breno do Grêmio fez 5 defesas na partida diante do Santos. O Cuesta do Internacional será o meu primeiro zagueiro para a rodada. Inter joga em casa diante do América Mineiro. Na última rodada contra a Chapecoense, ele fez mais de 3 pontos sem o SG. Ele vem pontuando bem em casa sem o saldo de gols. É um zagueiro que está participando dos scouts, contribuindo com os scouts, sendo bem ofensivo, batendo algumas faltas também pelo lado do Internacional. Ao lado do Cuesta, vou com o Arão do Flamengo. O Flamengo também vai jogar em casa, um jogo contra o Juventude. O Juventude é um time que costuma ceder desarmes também. E o Arão joga de volante, então ele acaba tendo esse bônus do SG. Meus laterais para a rodada, meu primeiro lateral é um lateral que vai jogar fora de casa, que é o Eric do Atlético Paranaense, um jogo diante da Chapecoense que adora tirar o nosso SG, não é verdade? Porém, eu tô escalando o Eric pela posição dele no campo, que tem potencial de assistência e de gol. E o meu outro lateral será o Saravia do Internacional, fazendo uma dobradinha ali com o Cuesta, pensando no possível SG, quem sabe na rodada. Mas o Saravia também é um lateral que mesmo sem o SG consegue contribuir com os scouts, porque ele desarma muito, e na última rodada, mesmo sem o SG, também foi muito bem, fez 3 pontos. Agora vamos para o meio de campo. Eu começo o meio de campo com o Ederson do Fortaleza, que é praticamente um meia que é fixo no meu time, que sempre entrega no mínimo 4 pontos. O Fortaleza joga em casa contra o Grêmio, é um jogo que o Grêmio precisa de um resultado, precisa se expor um pouquinho mais, e isso pode facilitar na questão de desarmes para o Ederson. Ele desarma muito, comete pouquíssimas faltas, é um jogador que eu gosto bastante de escalar. O meu segundo meia será o Patrick do Internacional, jogando em casa contra o América na última rodada contra a Chapecoense. Ele deu uma assistência, é um jogador ofensivo, ele joga de ponta, tá regular nas últimas pontuações. E para finalizar o meio de campo, Renato Augusto do Corinthians jogando em casa contra o Fluminense.
Na última rodada, o Corinthians perdeu para o Sport, porém Renato Augusto foi muito bem, ele fez mais de 4 pontos. É um jogador que contribui com os scouts e é super participativo, sempre com potencial de assistência e de gol. E agora, como eu falo pra vocês, a parte mais difícil, mais complicada. Por quê? Porque tem várias opções de atacantes para rodada. É sempre muito difícil escolher apenas 3, de escalar apenas 3 atacantes, mas é o jeito, não é verdade? Eu começo meu ataque com o Hulk do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, vai jogar em casa contra o Santos. Na última rodada, o Hulk fez 2 gols, garantiu uma ótima pontuação no Cartola. Ele é um dos destaques da temporada, além de ser super regular e participativo nos gols do Atlético Mineiro. Meu segundo atacante será o Roger Guedes, do Corinthians, que era o meu capitão na última rodada e foi muito mal, fez apenas 0,40. Porém, ele costuma pontuar muito bem jogando em casa. Ele é um jogador que realmente contribui com os scouts, que também é bem participativo. Agora o Corinthians joga em casa diante do Fluminense, Roger Guedes com bastante potencial para a rodada. E para finalizar o meu ataque, eu escalei o Pedro do Flamengo. É um jogo em casa diante do Juventude. O Flamengo que vem de um ótimo resultado de 3-0 diante do Fortaleza. E o Juventude, nos últimos 2 jogos fora de casa, levou 3 gols do Sport e 1 gol do América Mineiro. E o Pedro é um atacante que também costuma contribuir com os scouts. E o meu técnico para a rodada será o Renato Gaúcho, técnico do Flamengo. É um time que eu vejo com muito potencial para a rodada. No banco de reservas eu coloquei o Daniel, do Internacional. Na lateral, Moisés, também do Internacional. Na zaga, o João Vitor, do Corinthians. No meio de campo eu coloquei Lucas Crispim, do Fortaleza. E no ataque eu optei pelo Keno, do Atlético Mineiro. E o meu time ficou custando um pouquinho mais de 145 cartoletas. E o meu capitão para a rodada, neste momento, será o Pedro do Flamengo. Estou colocando a minha faixa de capitão no Pedro. Agora me contem como ficou o time de vocês e quem vai ser o capitão do time de vocês. Espero que vocês tenham gostado da prévia do meu time. Qualquer atualização será publicada nos perfis oficiais do Cartola, Instagram, Twitter e também no Facebook. Um beijo pra vocês e uma ótima rodada com mais uma super mitada. Tchau!